Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, parte 9, capítulo 44. Os dias que se seguiram foram de alegria e prazer. Emily desfrutava a companhia doce e amorosa de Cíntia, pela qual tanto ansiara. De Ricardo recebia cuidados constantes e mimos diários. Ele que se sentia culpado e indiretamente responsável pelas dolorosas experiências vividas pela esposa. Desdobrava-se em gentilezas. Nunca antes fora tão preocupado e dedicado para com a esposa. Encheu-a de presentes caros, roupas, joias, livros, quadros e outros objetos de arte. Embora Emily insistisse que ele não lhe desse nada, intimamente apreciava o bem-estar e o estilo de vida que voltava a ter. Além do mais, ser o centro das atenções despertava nela profunda satisfação, da qual nem se dava conta. De tudo o que mais apreciavam eram as tardes frias, sentada de frente à lareira, em longas conversas com Cíntia. Vez por outra, Emily tentava falar com Ricardo sobre as questões que havia descoberto. Entretanto, ao perceber que a conversa ia enveredar por temas espirituais, o marido logo suscitava algum assunto interessante e agradável, atraindo a atenção da esposa para a casa que estavam prestes a comprar, os detalhes da decoração, que em breve começariam a escolher e outras amenidades. 2 semanas já haviam escoado desde que Emily deixara a casa de Miguel. Este, sempre cortês, enviou pequena carta pedindo notícias da amiga, e junto à nova edição da revista espírita que acabara de chegar. Quando recebeu o bilhete, e com cuidado dobrou e colocou dentro da revista. Ricardo, ao ver a esposa lendo o bilhete e depois folheando a revista, perguntou: "Algum admirador?" "Claro que não. É de Miguel, que sempre se preocupa comigo." Ricardo se aproximou e, tomando a revista das mãos da esposa, folheou-a indiferente. Ao devolvê-la, disse: "Não passam de bobagens, tolices. Ninguém pode falar com os mortos. Os que se foram jamais poderão se comunicar. Isso tudo é mentira." Emily fechou a revista e, apertando entre as mãos, interrompeu o marido. "Ricardo, você realmente não me escuta. Já disse que nada disso é tolice, eu sou a prova, pois senti na pele tudo o que ensina o Espiritismo. Aliás, graças aos ensinamentos espíritas é que estou hoje aqui. E foi unicamente pela ajuda que recebi, através de adeptos do Espiritismo, que pude permanecer viva." Foi a vez de Ricardo a interromper. "Está bem, não vamos discutir. Não quero mais brigar com você. Se quiser continuar a ler essas coisas, não sou eu quem vai impedir. Com o tempo você vai perceber que tudo isso foi apenas fruto das experiências dolorosas que passou. Tudo psicológico, Emily. Tudo de sua cabeça. Mas vou deixar que faça o que for melhor para você." Emily olhava firme para o esposo, buscando identificar suas reais intenções. Aproximou-se, beijou-lhe suavemente a face e indagou: "Então não se incomoda que eu vá até a casa de Miguel de vez em quando? Com que finalidade?" "Ele tem um centro de estudos do Espiritismo e sei que posso ser útil durante as reuniões." "Emily, veja bem o que está pedindo. Estamos iniciando vida nova. Você já sofreu tanto. Teve de se envolver nisso para poder sair de uma situação difícil em que foi colocada. Agora está livre, pronta para recomeçar. Temos tudo a nosso favor. Convenci meu pai a deixar sob minha exclusiva responsabilidade uma das empresas e assim não mais precisaremos nos preocupar com o futuro. Mesmo o contato com minha família ficará restrito a reuniões de negócios, até que todas as chagas cicatrizem. Agora precisa me ajudar. Se voltar a se envolver com essa heresia, vai ser mais complicado. Considere que minha família é influente, e embora meu pai concorde em nos deixar seguir nosso rumo, não posso afrontá-lo a toda hora. Temos de ser discretos, sóbrios e conscienciosos, até que toda a situação caia no esquecimento. E daí poderemos, afinal, ocupar de novo o lugar que nos cabe na sociedade. Você realmente não compreende." Ricardo pegou a mão esquerda da esposa e beijou o dedo onde estava a aliança, dizendo: "Não está feliz? Vejo nos seus olhos a alegria que sente por estar em paz com nossa filha,
com nossos planos para o futuro, pode negar. Não, Ricardo, não vou mentir para você. Estou imensamente feliz por tudo o que vem acontecendo. Ter minha vida de volta era meu maior desejo, mas não é suficiente. Abraçando apertado, Ricardo encerrou o assunto. É claro que não é suficiente. Precisamos trazer alguns irmãos para Cíntia. É disso que você sente falta. Mais crianças nos trarão maior alegria e encherão nossa casa. E sua vida também. Quando Emily tentou esclarecer o marido que lia na alma, Ricardo puxou-a para a antessala e depositou um molho de chaves em suas mãos. Aqui estão, querida, as chaves de nossa casa. Surpresa, Emily abriu largo sorriso e perguntou: Você conseguiu mesmo aquela casa linda e agradável fora da cidade? Ajoelhando-se diante da esposa, ele gracejou: Claro, seu desejo, por menor que seja, é uma ordem, senhora. Sem coragem de retornar ao assunto que a incomodava, Emily deixou de evadir pela satisfação do momento. Nas semanas que se seguiram, Ricardo manteve a esposa inteiramente ocupada com os preparativos para a mudança, e finalmente entraram os três na casa nova e confortável, decorada ao gosto de Emily. Contudo, na primeira noite que passariam na casa, ao se deitar, Emily sentiu um medo inesperado que tirou a alegria de seu coração. Ricardo notou que a esposa se revirava na cama sem poder dormir e perguntou: Não está feliz, querida? Claro que estou, Ricardo. E qual é o problema? Por que não consegue dormir? A casa não ficou como você queria? Tudo está perfeito. Você sabe que sempre desejei uma casa assim, num lugar mais tranquilo. Então o que a aflige? Foram as últimas notícias sobre o processo que a perturbaram? Pois direi ao nosso advogado que não venha mais discutir essas questões conosco. Pedirei que vá à fábrica e resolverei tudo por lá. Sei que o assunto ainda aborrece. Tudo é muito recente e deve causar-lhe incômodo. Ainda assim tem de entender que meu pai vai inocentar a própria família. Emily permaneceu em silêncio e Ricardo prosseguiu. Não precisa se chatear. Foi você mesma que afirmou que não queria vingar-se, que apesar de não poder conviver com eles, não desejava vingança. E não desejo. Que Deus faça a justiça conforme Ele quiser. Todos pagam pelos seus erros. Ricardo, cedo ou tarde, aqui ou na vida depois da morte, todos... De repente, ela parou e arregalou os olhos em pânico. O que foi, Emily? O que foi? Perguntou Ricardo espantado. São eles. Eles quem, meus pais? Não, eles outra vez. Quem, Emily? Do que está falando? Por favor, não. Emily, o que está vendo? Emily encolheu-se na cama apavorada, enquanto os inimigos espirituais, que há muito a perseguiam, se aproximavam. O mais agressivo disse: Sabe as palavras, todos pagam pelos seus erros, e você não é melhor do que ninguém, não pense que vai escapar. Emily baixou a cabeça e começou a orar pedindo ajuda. Ricardo, assustado, não tinha a menor noção do que se passava. As entidades se achegavam mais e mais ao rosto de Emily, uma delas empunhando um cutelo afiado. A moça, percebendo que cada vez estavam mais perto, não ousava erguer a cabeça e orava sem cessar. De súbito, deixou de sentir a presença dos espíritos. Abriu os olhos e viu que haviam desaparecido e que Cíntia estava de pé na porta do quarto. Ainda amedrontada, perguntou à filha: O que faz aqui, querida? Vim ver se precisava de mim. Emily notou que da menina resplandecia suave luz. Ricardo olhava para a esposa muito assustado. Ao perceber que o marido não via a filha, ela compreendeu que Cíntia não estava ali fisicamente, e sim com seu corpo espiritual. Então disse: Estou bem, querida, pode voltar. Você já me ajudou, obrigada. Cíntia retirou-se obediente, enquanto Ricardo se sentou na beira da cama aflito. Meu Deus, Emily, o que é isso? Vai começar tudo de novo? Todas aquelas crises, aquelas atitudes anormais. Ainda sob forte impressão, Emily procurou acalmar-se e disse: Preciso ir às reuniões de Ricardo. Extremamente irritado, ele ergueu a voz: De forma alguma. Não vou permitir que faça parte desses grupos de feitiçaria. Não quero. Seu lugar é aqui, junto de mim e de Cíntia. Não admito que fique por aí. Tem responsabilidades. Tenho feito o melhor que posso, mas parece que você quer sempre mais. Emily se calou, ajeitou-se na cama e tentou dormir. Ricardo, sem saber o que fazer,
Levantou-se e andou pela casa, remexendo papéis e caixas, quase até o amanhecer. Nos dias que se seguiram, Emily passou a ter pensamentos sombrios e receios de todo tipo. Tinha medo por tudo. Temia que a filha saísse e que o marido sofresse algum acidente. Temia que a menina engasgasse quando se alimentava. Os medos iam surgindo do nada e logo tomavam conta da sua mente. Ricardo já se preocupava seriamente e pensava que talvez a esposa devesse voltar a consultar o médico. Quando lhe propôs isso, Emily resistiu com vigor. Não quero nem que toque no assunto. Sei que meu problema não é médico. E o que é? É espiritual, já disse. Tenho de participar das reuniões na casa de Miguel. Sei que elas me farão muito bem. Não, isso não se discute, porque estou certa de que me farão bem. Não quero você envolvida com isso outra vez, já chega. Temos de pensar em algo, fazer alguma coisa. Você estava bem. Todo o tempo em que nos preparávamos para vir para esta casa, esteve muito bem. O que aconteceu? Ricardo refletia, caminhando de um lado a outro na sala. Enfim parou e disse, já sei, vamos fazer uma viagem. As coisas na fábrica estão em ordem. Tenho pessoas de minha confiança trabalhando ali. O seu depoimento no processo é só para daqui a 2 meses, portanto podemos viajar. Mantendo a mente ocupada, sem dúvida, você irá melhorar. E os estudos de Cíntia? Esperarão, Emily. Nossa vida e nossa felicidade são mais importantes do que tudo. Ricardo querido, você tem de me ouvir. Tenho tantas coisas a compartilhar com você. E por que não fala? Todas estão vinculadas a experiências que vivi ao espiritismo. Não, esse assunto não. Está vendo? Você não quer me escutar. Eu a amo demais e estou feliz por ver Cíntia tão alegre outra vez. Contudo, não acredito nessas baboseiras e acho que são realmente do demônio. Não ateei fogo aos livros espíritas, mas apoio incondicionalmente o que foi feito. Esses espíritas estão iludindo as pessoas. Meu Deus, não é nada disso. Levantando-se determinado, ele disse, vou tomar as providências necessárias para nossa viagem. Se tudo der certo, partiremos amanhã. Amanhã? E para onde? Qualquer lugar, Emily, qualquer lugar interessante. Vamos às Américas, o que acha? Uma longa viagem de navio. É muito distante, Ricardo. Então vamos à Índia. Um lugar exótico vai ser empolgante. Sem esperar resposta, beijou-a na testa e, colocando o pesado casaco, disse, volto assim que resolver tudo. Sentada no sofá, a jovem permaneceu muito tempo olhando pela vidraça que dava para o jardim de inverno. Observava Cíntia estudando com o professor contratado. A filha estava cada vez mais linda. Emily admirou seu entusiasmo pela nova língua que aprendia. Estava absorta em seus pensamentos quando ouviu voz áspera e conhecida atrás de si. Pensa que vai tê-la por muito tempo? Não vai não. Muito em breve a tiraremos de você. Emily virou-se e viu novamente as 4 entidades que iam em sua direção. A mais revoltada continuou. Nunca deixaremos em paz, entendeu? Nunca. Jamais a perdoaremos pelo que fez. Eu não entendo. É claro que não. Não pode se lembrar da masmorra escura em que nos lançou a todos, pois jamais foi até lá ver nossas condições. Deixou-nos na prisão abandonados à dura sorte. Não é verdade. Como não, Madre Superiora? Superiora na maldade, na crueldade. Não sei do que vocês estão falando, eu não me lembro. Pois nós não esquecemos nem por um só instante. Abandonou-nos até apodrecermos naquela cela e por quê? Apenas porque minha mãe, minha santa mãezinha, era uma mulher hábil em manipular ervas e assim ajudava muitos. Você acreditou em falsas acusações e nos enviou para a morte. Agora vai pagar. Acercavam-se dela cada vez mais. O homem que falara trazia o cutelo nas mãos. O que querem? Diga-me o que eu posso fazer. Com gargalhada sarcástica e estridente, uma das mulheres disse, queremos que sofra pela eternidade. Tiraremos tudo o que você ama, até que sua vida seja destruída, começando pela menina. Desesperada, Emily ajoelhou-se em pranto e implorou, por favor, tenham piedade. Piedade? O que sabe de piedade, cale-se. Capítulo 45. Emily chorava angustiada, sentindo o odor fétido que se espalhava pelo ar. Num lampejo pensou
que seria para sempre perseguida por aquelas criaturas. O mais hostil chegou bem perto e, alçando o cutelo, tensionava cravá-lo no coração da jovem. Subitamente, a sala se encheu de luz e o ar inundou-se de suave perfume. Logo uma figura feminina apareceu, falando com voz doce e firme a um só tempo. Por que agasalhar tanto ódio no coração, meus filhos? As 4 entidades ficaram paralisadas diante do intenso brilho daquela mulher, e Emily, identificando a voz inesquecível da amiga e protetora, ergueu a cabeça e deparou com o semblante luminoso e amado de Lucrécia. Emocionada, desejava saudá-la, mas estava igualmente paralisada. Lucrécia se aproximou da entidade que portava o cutelo e o retirou de suas mãos. Fazendo enorme esforço, o homem disse: "O que quer aqui? Não temos nada com você. Deixe-nos ir embora. O que está fazendo conosco? Precisamos conversar todos nós. Nada temos com você", insistiu o espírito em tristes condições. "Imagino que não me reconheçam, como também não os reconheci quando os encontrei na pequena casa à beira-mar." Emily seguiu o diálogo em silêncio. "Entendo agora que, apesar de ligados por laços tão estreitos, era melhor não nos reconhecermos de imediato. Deus sempre sabe o que faz. No entanto, depois de já adaptada à nova vida, pude relembrar o triste episódio do ano passado, sem desequilíbrios para o presente, o que se faz imprescindível ao progresso de todos nós." Esforçando-se para controlar a emoção, ela prosseguiu: "Meus filhos, aproveitemos a oportunidade que o Divino Pai nos dá." Uma das mulheres gritou desesperada: "Solte-nos, nada queremos com você." Diante do olhar estarrecido de Emily e das 4 entidades, Lucrécia se transfigurou. A sua silhueta se sobrepôs outra, de velha e sofrida senhora, com longos cabelos e roupas em farrapos. Aí perguntou: "Será que assim sabem quem sou?" A entidade masculina, até então muito agressiva, se ajoelhou gritando: "Mãe, não pode ser. Não, está vendo aqui algum truque." "Não é truque. Gostaria que eu estivesse assim, em farrapos como vocês? Mãe, você desapareceu. De repente não a vimos mais. Ficamos presos por tanto tempo naquela masmorra. Só muito tempo depois descobrimos que já não fazíamos parte do mundo dos vivos, e você não estava mais lá. Para onde foi?" "Vaguei sem descanso no espaço, envolvida por dor e agonia. Queria reencontrar vocês, mas uma força desconhecida nos mantinha afastados. Muito tempo transcorreu até que sinceramente pedi socorro a Deus e o recebi através de amorosos protetores que me acompanhavam de longa data, esperando o meu despertar. Ajudaram-me a relembrar o passado distante e, compreendendo a imensa misericórdia do Pai, tive nova chance de colaborar na redenção das almas desviadas. Levaram-me até o abismo de dor, onde se encontrava a Madre Superiora, que foi instrumento da justiça divina sobre nós." Emily acompanhava a narrativa como se assistisse a tudo, em uma grande tela mental, cena por cena. Reconhecia-se participando daquela história e sentia-se desmoronar internamente diante da consciência do passado. Lucrécia prosseguiu: "Vendo o estado em que ela se encontrava e aceitando de coração as lições dos instrutores espirituais que me socorreram, finalmente percebi que era indispensável perdoá-la. E como somente o bem pode vencer o mal, eu poderia auxiliá-la a encontrar o caminho de seu dever na próxima existência, e ela, por sua vez, repararia o mal praticado no passado, através de trabalho árduo e contínuo em favor daqueles que prejudicara e em benefício de todos. Seria uma existência dedicada a tarefas sublimes e redentoras. Amparada por amorosos trabalhadores da luz, ela foi resgatada e aceitou trilhar o difícil caminho do bem, passo a passo. Instruiu-se então, quando todos estávamos preparados, iniciamos a jornada terrena." Olhando para Emily com desvelada ternura, Lucrécia recomendou: "Não desperdice essa oportunidade preparada com tanto cuidado. Não esmoreça. Assuma seu dever e cumpra-o fielmente. Trabalhe intensamente para ajudar a resgatar aqueles que um dia, pela sua ignorância, perderam a fé e a confiança em Deus. Um serviço no bem aguarda, exigindo renúncia e sacrifício,
mas a paz do dever cumprido igualmente espera. Não deixe escapar a ocasião, entregando-se outra vez ao orgulho e à vaidade. Vença a si mesma e siga em frente. Lembre-se sempre de que tem responsabilidades assumidas antes de reencarnar. Perante muitos companheiros que confiaram em você e dependem de sua tarefa, começar para que possam realizar a que lhes compete. Tudo é encadeado, e se você falhar, outros terão de assumir o seu lugar de improviso. Se isso acontecer, a perda maior será sua, Emily. Estupefata, Emily recordava fatos do passado, entre lágrimas de angústia e de arrependimento. Lucrécia dirigiu-se às 4 entidades espirituais. E vocês, meus filhos, perdoem também. Tenho pedido a Deus dia e noite que as suas almas endurecidas pelo ódio sejam tocadas por seu amor infinito. Somente com humildade conseguirão perdoar. Se abrirem mão dessa vingança que tanto buscam, serão livres para aquecer e seguir na caminhada em direção à luz, quando compreenderem que tudo tem uma razão e que apenas o bem pode vencer o mal, poderemos estar outra vez unidos. E este é o maior desejo de minha alma, estarmos todos reunidos, continuando nossa marcha eterna. Não quero mais vê-los estacionados, dominados pela dor e pelo sofrimento, perdendo o tempo precioso em que já poderiam estar muito mais felizes, fruindo paz e alegria. Como pode pedir isso? Como pode perdoar e ajudar essa mulher, essa assassina? Sabe que não só nossa família por ela foi destruída, quantas outras? Foi ela quem contraiu este débito e terá de arcar com as consequências de seus atos. Vocês não imaginam o pesado fardo que ela traz sobre os ombros. Não obstante, somos todos iguais perante Deus, e todos temos nossos fardos a carregar. Perdoe, meu filho, e sigamos em paz na bendita escalada. Jamais perdoarei. Se você cometeu essa fraqueza, nada posso fazer. Lucrécia parou a pequena distância das entidades sofredoras e conclamou: aproveitem a oportunidade que estamos recebendo dos céus. Sempre é tempo de progresso e de crescimento. O universo é a casa de Deus, onde todos nos aperfeiçoamos rumo ao Criador. Deixe para trás o que no passado ficou. Olhem para o futuro, para a nova esperança que desponta fulgurante, e marchem sem titubear. Não suporto mais, gritava outra mulher, que parecia a mais jovem de todos, e conservava as mãos sobre os olhos, protegendo-se da luz que Lucrécia emitia. Mais uma vez ela olhou para todos com imenso carinho e disse, desaparecendo lentamente: aproveitem a oportunidade, meus filhos, não a desperdicem. Logo que a imagem de Lucrécia se desfez, as outras entidades sumiram também, e Emily por fim conseguiu se levantar e chegar ao sofá. Ainda estava ofegante, quando Ricardo entrou com alguns papéis nas mãos. Vendo-a sem cor e banhada em lágrimas, apressou-se em socorrê-la. O que houve? Está bem outro mal-estar? Com dificuldade, Emily respondeu: não posso mais adiar, Ricardo. A misericórdia de Deus me alcançou e não vou mais protelar. Não compreendo. Sem deixá-lo continuar, ela disse: infelizmente, Ricardo, não vou viajar. Vá com Cíntia, eu ficarei. Não tem sentido viajar sem você, Emily. Afinal, é por sua causa que quero sair daqui. Mas é aqui que preciso estar, Ricardo. Tenho deveres a cumprir. Do que está falando? Que deveres tem além de estar comigo e com sua filha? Tenho tarefas espirituais a executar e não vou mais adiá-las. Está me assustando. Do que é que você está falando? Emily silenciou refletindo. Respirou fundo. Ajeitou o corpo no sofá e depois de manter a cabeça entre as mãos por instantes, fitou dizendo: sei que será difícil para você aceitar, Ricardo, mas tenho de agir como manda o meu coração. Preciso que compreenda e me ajude. Se realmente me ama, vai fazer isso. Não posso simplesmente esquecer o que houve comigo nos últimos meses. Isso transformou minha vida, meu interior. É impossível fingir que nada aconteceu. Foram fatos que me colocaram diante do meu destino, das minhas responsabilidades, que agora preciso assumir definitivamente. Não será fácil para nenhum de nós. Afinal, Emily, do que é que está falando? Será que pode ser mais clara? Outra vez ela respirou fundo e mentalmente pediu a Deus que a sustentasse. Levantou-se e caminhou até a grande lareira.
Depois foi até a vidraça e observou Cíntia, que estudava compenetrada. Ricardo aguardava em ansiosa expectativa. Emily voltou a encará-lo e prosseguiu. Tenho compromisso espiritual a cumprir e não posso mais fugir. Não posso mais ignorar minhas responsabilidades. Ou melhor, até poderia, só que jamais seria feliz. Não renasci para desfrutar benefícios e prazeres, para viver uma vida de alegria ilusória e de satisfação do egoísmo e do orgulho. Estou aqui para trabalhar. Por aqueles que prejudiquei, não posso mais me omitir. A quem você prejudicou, Emily? Não sei os nomes, porém isso não importa. As tarefas espirituais me chamam. Pálido, trêmulo e com a voz embargada, Ricardo perguntou: vai se tornar freira? Emily sorriu e exclamou: não, querido, não vou ser freira. Vou servir a Deus de outra forma. Ricardo, agora sou espírita, sou médium e tenho trabalho a executar dentro desse movimento que começa a se expandir. Dentre minhas responsabilidades, devo colaborar para a difusão do espiritismo na Terra, ajudando as almas angustiadas e sofredoras a encontrarem a luz de Jesus através da fé raciocinada que o espiritismo proporciona. Não sei ainda a que tarefa específica me dedicarei. Vou procurar Miguel hoje mesmo e me oferecer para o trabalho nas reuniões de estudo que ele promove. Está querendo me enganar, não é? Tem alguma coisa com esse Miguel? Eu senti desde o primeiro dia e vem dizendo que vai trabalhar. Logo depois, deve receber bilhetinho. Você não me engana. Está com saudade dele, é isso, não vou admitir, Emily. Se você quiser que vá embora de uma vez, não vou tolerar esse tipo de conduta. Não é nada disso, querido. Miguel é um amigo e um orientador espiritual, mais experiente, só isso. Meu coração pertence a você. Entretanto, acima de você e de tudo o que temos em comum, está o meu espírito, que necessita de trabalho e evolução. Sentando-se ao lado do marido, Emily segurou suas mãos e pediu, quase suplicante: venha comigo, Ricardo. Acompanhe-me às reuniões e verá que se trata apenas de estudo e trabalho. Assim perceberá que não há motivo para desconfiar. Venha comigo e eu ficarei feliz. Está louca, Emily? Delira? Pensa que irei frequentar essas reuniões do demônio? Nem pensar. Jamais passarei nem mesmo pela porta da casa. E não vou admitir que minha esposa seja membro dessa seita maldita. Não entende, Ricardo? Eu preciso do trabalho. Ele é essencial para mim. Você está enlouquecendo, Emily. Sempre foi problemática. E os últimos acontecimentos a fizeram adoecer de vez. Só pode ser isso. Emily, com os olhos rasos de lágrimas, manteve-se calada, sem saber o que fazer. Ricardo se levantou e desabafou. Já basta. Estou cansado de tudo isso. Tenho ido além de minhas forças para fazê-la feliz. Tenho feito de tudo, dado do bom e do melhor, esquecido por completo o passado e os problemas que já tivemos. Indispus-me com minha família, que não vejo desde que você retornou, e o que ganho? Você quer me ridicularizar, me humilhar perante toda a sociedade. Entregar-se a essas práticas satânicas e quer que eu aprove, que eu concorde, pois saiba de uma coisa, Emily, se insistir nessa maluquice, deixarei de ser seu marido. Você terá de escolher, ou esquece tudo e se dedica a mim e a Cíntia, ou sai desta casa, acaba com nosso casamento e não vê Cíntia outra vez. Não pode me impedir de ver minha filha? Posso e vou. Pense bem, Emily, pense muito bem. Tem até amanhã para resolver. Comprei as passagens e tenho tudo acertado. O navio para a Índia parte depois de amanhã à tarde e estarei nele com Cíntia. Se não nos acompanhar, considerarei que escolheu deixar-nos. Mas não sou eu quem está querendo deixar você, Ricardo. Só quero ter a liberdade de realizar aquilo que é necessário. A decisão é sua, ou essa doutrina ou sua família. Pense bem, pois não vou voltar atrás. Sem dizer mais nada, Ricardo saiu. Emily ficou sentada no sofá, meditando sem saber o que fazer. Com a cabeça entre as mãos, chorou copiosamente. Capítulo 46. Emily, angustiada, passou o resto da tarde com o pensamento distante. Foi riso, alegre de Cíntia se despedindo do professor na porta de entrada que a trouxe de volta à realidade. Após fechar suavemente a porta, a menina se sentou ao lado da mãe, segurou-lhes as mãos e disse: Mãezinha, sabe que amo muito, não sabe?
Emily abraçou e respondeu: seu amor é o bem mais precioso que possuo, filha. E vou amá-la sempre, mãe, aconteça o que acontecer. Emily, enxugando as lágrimas, perguntou: do que está falando? Não sei, mãe, mas pensando em tudo o que você contou sobre suas experiências, sinto muito carinho por Lucrécia, mesmo sem conhecê-la. Acredito que ela ficaria feliz se você também fizesse algo em favor dos outros. Estou falando no orfanato do tio Fernando. Sempre lembro das crianças, mas sei que precisam de ajuda. Acho que poderíamos fazer alguma coisa por elas. Por que pensa isso, Cíntia? Não é certo que temos de ajudar aqueles que precisam, pois sei que aquelas crianças precisam muito. Com o tio Fernando preso, quem vai cuidar delas? Ele se importava, sabe? Importava-se de verdade. Ele gosta daquelas crianças. Não sei direito o que foi que ele fez, vocês não me contam, vivem escondendo as coisas de mim. Mas imagino que tenha prejudicado você de alguma maneira. Só que para mim ele sempre foi bom, mãe. E também era muito, muito bom para as crianças do orfanato. Agora estão sozinhas sem ninguém que de fato se preocupe com elas. Você não devia se inquietar tanto assim com essas questões, é muito pequena. Estendendo os braços e acariciando com suavidade o rosto da mãe, Cíntia respondeu: sinto coisas que não sei explicar, mãe. Sem saber exatamente o que se passava, apenas supondo que a menina também tivesse sensibilidade, Emily abraçou outra vez. Depois de curto silêncio, Cíntia disse soltando-se da mãe: faça o que deve fazer, mãe. Você não entende, Cíntia, seu pai não quer, ele não admite. Quem sabe um dia ele compreenda, mãe. Ajude-o com seu exemplo. Emily buscava captar o que estava além das palavras, que naquele momento eram pobres para traduzir as profundas emoções compartilhadas por ambas. Enfim, disse: sei que terei de enfrentar inúmeros sacrifícios e já me sinto preparada. Contudo, não consigo aceitar a ideia de me afastar de você. Não posso aceitar. Encontraremos um jeito de evitar que isso aconteça. Emily olhava para a menina de 12 anos à sua frente e surpreendia-se com a força da filha. Percebia que ela sabia do seu drama interior e procurava auxiliá-la, mesmo sem compreender integralmente a situação. Quando Ricardo chegou bem mais tarde, encontrou Cíntia na sala tocando piano. Pendurou o sobretudo e o chapéu. Depois aproximou-se e perguntou, beijando a filha: onde está sua mãe? Foi ao grupo de estudos espíritas na casa de Miguel. O quê? Ela teve essa ousadia? Deixa fazer o que precisa, pai. Ela já sofreu bastante, não a faça sofrer ainda mais. Você não sabe o que está dizendo, Cíntia. É uma criança e não conhece os problemas dos adultos. O que sei é que ela ama você, pai, e que você a ama também, porque um deveria fazer o outro sofrer. Sem ter o que responder, Ricardo se calou pensativo. Não esperou pela esposa. Jantou com a filha e informou a menina que viajariam e que ela deveria estar preparada para ir sem a mãe caso fosse necessário. No centro, em casa de Miguel, a noite foi de proveitoso aprendizado. Diversos espíritos sofredores se comunicaram, recebendo ajuda e orientação. Benfeitores espirituais portadores de intensa luz também se fizeram presentes, e muitas orientações foram transmitidas. Emily, que ao chegar se sentia enfraquecida ao final das atividades, estava refeita e revigorada. Por sua mediunidade, muitos irmãos desencarnados que sofriam se manifestaram e foram atendidos. Depois que todos saíram, Miguel se acomodou em uma cadeira e disse: então estou aqui para ouvi-la. Já me sinto incrivelmente melhor, Miguel. Antes parecia que estava há tempos sem me alimentar. Agora tenho participado das tarefas e do estudo tão construtivo, sinto-me com nova energia. Emily silenciou, lembrando-se dos problemas que ainda teria de enfrentar. Miguel manteve-se sereno e quieto, aguardando que ela prosseguisse. Não sei bem o que dizer, Miguel. Tenho tantas coisas passando pela minha mente ao mesmo tempo. Estou confusa. Sinto-me feliz ao lado de Ricardo e Cíntia, porém isso já não me basta. Sinto que tenho de fazer mais. Não sei por onde devo começar. Miguel, de olhar distante, como se escutasse alguém que não ela pôs-se a falar. Posso imaginar o conflito que se estabeleceu dentro de você, Emily. Agora que conhece o motivo de suas crises, ser médium é um presente de Deus que implica também grandes responsabilidades. É compreensível que, consciente dessas responsabilidades,
Você não se sinta confortável em simplesmente ignorá-las, só que ao mesmo tempo tem sua vida, seus desejos, seus entes queridos e ainda suas necessidades pessoais, não é assim? Como lidar com tudo isso? Emily concordou com a cabeça e emendou. É precisamente esse o meu conflito. Miguel continuou. No entanto, Emily, é preciso lembrar que todo fenômeno mediúnico tem um objetivo. O magnífico trabalho de pesquisa e organização das informações e mensagens espíritas, desenvolvido por Allan Kardec, tem deixado isso muito claro. Em suas obras, nos textos que tem publicado, vê-se que o objetivo maior do fenômeno mediúnico é nos fazer compreender que a morte não existe, bem como explicitar que o modo como nos conduzimos na curta jornada terrena irá influenciar nosso estado na vida espiritual, que é a verdadeira. A consciência de que a vida continua e tudo o que nos acontece tem uma causa, nunca sendo mero fruto do acaso, nos faz acreditar que a finalidade da existência é aprimorar nosso espírito, pela aquisição de valores morais que farão de nós aliados do bem. Assim, Emily, a mediunidade é ferramenta fundamental de conscientização e transformação, quando exercida segundo os valores eternos que Jesus veio nos ensinar. É preciso renovar nossa mente à luz dos privilégios do Evangelho. É por essa razão que o Espiritismo assusta tanto e a tantos. Através das informações que os Espíritos nos revelam, sob a orientação do Mestre Jesus, somos convidados a reviver o cristianismo primitivo, que foi esquecido e sufocado em sua essência por sistemas religiosos que, no fundo, defendiam seus interesses materialistas. Emily ouvia atenta a sequência dos esclarecimentos de Miguel. Não é fácil renovar nossa mente, domar nossos pensamentos. Sem perceber, o homem é prisioneiro de crenças e valores que controlam e dominam sua vida. Só que tais crenças e valores cada vez mais são impostos ao homem por uma civilização materialista e cética, que no fundo não quer a verdade, apenas finge buscá-la. O contato conosco mesmos e a honestidade em relação ao que encontramos em nosso íntimo tornam muito trabalhosa a renovação tão necessária, por isso você luta tanto. É difícil libertar-se daquilo que acreditava ser bom para você, mas não desista. E como poderia, Miguel? Vejo os espíritos à minha volta o tempo todo, agora ainda mais do que antes. Se primeiro senti a influência deles sobre mim sem saber do que se tratava, hoje posso vê-los assim como vejo você. E eles me torturam. Meu passado é delituoso, Miguel. Pude vislumbrá-lo de relance e ele me assusta. Todos temos um passado manchado pelos erros, Emily, ou não estaríamos mais na Terra, e sim sofrendo a beleza e felicidade em mundos mais elevados. Todos nós temos de reparar enganos de outros tempos. Não se julgue sozinha nessa empreitada, ao contrário, sinta-se amparada e abençoada pela oportunidade sagrada da vida que recebeu, quando, alcançada pela nova revelação, poderá permitir que a luz do conhecimento e da consciência abra espaço nos rançosos pensamentos sedimentados há séculos em seu interior. E agora, nossos olhos gratos observam o nascer de uma nova esperança para os homens, ao menos para aqueles que tiveram a mente e o coração preparados para reconhecê-la. É o Consolador prometido que chega em nossos dias para dar nova oportunidade a todos. É por isso, Emily, que amo profundamente o Espiritismo, porque compreendo que ele vem resgatar o cristianismo em sua essência, não através da crença cega, porém à luz da razão e da ciência. É maravilhoso poder participar de alguma forma deste momento de renovação. Miguel calou-se emocionado. Emily ouvia reverente. Longo silêncio se seguiu. Por fim ergueu-se e ela disse: mais uma vez, obrigada, meu amigo. Agora preciso ir. Miguel também se levantou sorrindo. Você nem conseguiu dizer nada. Mas esteja certo de que ouvi o que precisava, Miguel. Não há mais dúvida sobre o que devo fazer. A decisão está em suas mãos. Sim, o livre-arbítrio. É isso mesmo. Miguel acompanhou Emily até a porta e, retirando o casaco do cabideiro, disse: vou levá-la até sua casa, não é bom ficar pelas ruas à noite. Obrigada. Não há necessidade, Miguel. Tenho um carro com condutor me esperando. Tem certeza? Claro.
Aguardo notícias. Quando é a próxima reunião de estudos? Depois de amanhã. Estarei aqui. Miguel despediu-se carinhosamente. Antes de sair, Emily perguntou: tem notícias de Jairo? Ele pretende ficar uns tempos em Marrocos. Recebeu notícias das filhas de Lucrécia e quer verificar pessoalmente como estão, se precisam de algo. Emily exibiu um sorriso triste e comentou: gostaria muito de vê-lo antes da viagem. Ele ficará aqui alguns dias antes de partir. Poderão encontrar-se? Emily se acomodou no banco da carruagem e disse a Miguel, quando ele fechava a porta: Lucrécia está muito bem. Recebeu alguma mensagem? Na verdade, eu a vi hoje em minha casa. É um espírito de força e valor incríveis. Nunca imaginei que alguém fosse capaz de tamanha renúncia. Sem poder demorar-se mais, Emily pediu que o condutor partisse. Miguel sorriu satisfeito, notando que ela estava fortalecida, e ali ficou observando até a carruagem desaparecer, ao dobrar a esquina. Quando Emily chegou em casa, Ricardo já se recolhera. Depois da longa e elucidativa conversa que tivera com Miguel, ela estava decidida. Enfiou-se silenciosamente na cama, tentando não acordar o marido. Na manhã seguinte, quando ele se sentou para o café da manhã, foi informado pela criada de que a esposa já havia saído. Contrafeito e irritado, levantou-se e saiu também. Capítulo 47. Aos primeiros raios de sol, Emily já estava na cadeia, aguardando para conversar com Fernando. Quando lhe anunciaram a inesperada visita, o preso sentiu ao mesmo tempo medo e inquietação. Sabia que seria difícil encarar Emily, depois de tudo que ele fizera. Ainda assim, teria certo alívio em poder pedir-lhe perdão diretamente. Logo que a viu entrar, surpreendeu-se com a mudança em sua aparência. Emily estendeu-lhe a mão. Como vai, Fernando? Hesitante, ele retribuiu o aperto de mão e replicou: creio que recebendo o que mereço. Emily olhou por alguns instantes, depois não se conteve. Por quê? Fernando respondeu emocionado. Achava que estava protegendo a igreja, minha família, não sei. Emily, perdoe-me, por favor. Sei que talvez seja pedir demais, mas me arrependo tanto do que fiz. Pensava estar agindo corretamente, só que com o passar do tempo as coisas se aclararam aos poucos. E então comecei a compreender que estava errado em muitas questões, especialmente em relação à forma como encarava a igreja. Sei que o que fiz está feito, não posso voltar atrás. Todavia, daqui em diante me conduzirei conforme realmente acreditar, obedecendo à minha consciência, doa quem doer. Você está sendo corajoso, Fernando. Não, eu fui covarde. Pode ter sido, mas agora está sendo muito corajoso. Veja em seus olhos absoluta sinceridade. Está procurando agir segundo pensa, mesmo que isso lhe traga tristes consequências. Isso é coragem. É o mínimo que posso fazer. Depois das atitudes criminosas que tive, por favor, perdoe-me. Emily puxou a cadeira e sentou-se. Você tem a minha compreensão, Fernando, e acaba de conquistar o meu respeito. Não há nada para perdoar. Eu a prejudiquei, Emily. Aparentemente sim, na verdade você me ajudou muito. Como não entendo? Essa situação que vocês armaram me levou a grandes sofrimentos, porém através deles, pela misericórdia de Deus, pude encontrar respostas que há muito buscava. Hoje, depois de tudo o que aconteceu, sei quem sou. Sei que sou responsável pelo meu destino. E sei que eu mesma semeei toda a dor que colhi. Não nesta vida e sim numa existência anterior. Sabe que todos vivemos muitas vidas? Você se tornou espírita? Sim. E também descobri que sou um médium. Por isso os comportamentos estranhos e as sensações perturbadoras que me acometem desde a adolescência. Médium? Então você fala com os espíritos. Eles falam comigo e algumas vezes posso vê-los. Longa conversa se seguiu em que Fernando e Emily trocaram experiências. Ele narrou em pormenores o que sentira ao ler o livro dos espíritos e como após finalizar a leitura percebera que o universo se havia descortinado para seu limitado entendimento. Ao final da longa conversa, profundamente impressionada, Emily perguntou: o que pretende fazer quando sair daqui, Fernando? Se eu sair, você quer dizer, minha tia certamente me odeia e fará tudo para me manter preso. Por ora, minha maior preocupação é com as crianças do orfanato. Sei que a paróquia tem dado alguma assistência, mas aquele orfanato é minha responsabilidade. Eu montei com meus próprios recursos.
Gostaria de estar lá pessoalmente. Cíntia também está preocupada com as crianças. É mesmo? E como ela está? Está muito bem. Ela me ajudou muito com as crianças. Aliás, acho que Cíntia também pode falar com os espíritos. Emily sorriu dizendo, também suponho que sim. Foi por isso que a enviaram para o convento, para tentar silenciá-la. Eles sabem, Emily, sabem que é possível essa comunicação. Cíntia esteve no convento, então não sabia, nem suspeitava. Ela e Ricardo não me disseram nada, meu Deus. Ainda bem que eu voltei a tempo de resgatar minha filha. Seguiu-se o longo silêncio em que Emily, surpresa, avaliava os perigos que a filha correra em sua ausência. Agora preciso ir, Fernando. É uma pena. O guarda já veio aqui umas 3 vezes. Antes de ir, quero que saiba que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar você a sair daqui. E acho que posso auxiliá-lo mesmo enquanto estiver preso. A partir de hoje, vou cuidar das crianças no orfanato onde fica. Fernando se levantou trêmulo e, segurando-lhe as mãos, disse, vai fazer isso por elas. Saiba, Emily, seremos eternamente gratos a você. Não tenho que agradecer, Fernando. Preciso contribuir de alguma forma. Quando compreendemos a grandeza de Deus e de seu amor para conosco, e por outro lado enxergamos nossas imperfeições e quanto temos a aprender, ficamos maravilhados com o carinho e a paciência que nos dedicam os amigos espirituais, mensageiros divinos a nos auxiliar. Fernando não pôde dizer mais nada. Abraçou Emily, que retribuiu, e despediu-se, deixando-o perplexo, mas muito feliz. Ela foi diretamente para o orfanato, e logo ao chegar percebeu a desordem do local, sujeira por toda parte, crianças chorando e algumas machucadas. Foi informada de que restara apenas uma ajudante, que não conseguindo abandonar completamente as crianças, dedicava a elas meio período. Assim que se inteirou das condições do orfanato, Emily vestiu um avental e disse à jovem, de hoje em diante, estarei aqui todos os dias. Vamos ao trabalho, temos muito o que fazer para pôr este lugar em ordem. Impressionada com aquela mulher rica e linda, que colocava a mão em todo tipo de sujeira, a auxiliar ficou animada e se empenhou ainda mais por toda a manhã. Quando se despediu, disse, fico feliz que tenha vindo. Pedi muito a Deus que me ajudasse. Já não podia dar conta do trabalho e começava a faltar até alimento para as crianças. Estava trazendo alguma coisa de casa, mas meus pais logo iriam notar e talvez me impedissem até de vir. Fique tranquila, Fernando tem os recursos para manter o orfanato, e enquanto não consegue movimentá-los, vou procurar colaboração em outra parte. Não faltará o necessário, pode estar certa. Agora estou certa, dona Emily. Por favor, me chame apenas de Emily. Ao final do dia, depois de localizar uma amiga de Miguel, que passaria a noite com as crianças, ela foi para casa. Embora temesse a reação do marido, trazia tal alegria na alma que se sentia com total disposição para enfrentar tudo o que estivesse por vir. Ricardo esperava ansioso. Apesar do recado que ela lhe enviara sobre a visita ao orfanato, não esperava que se demorasse tanto. Quando a esposa chegou, quis conversar. Emily pediu, vamos jantar primeiro, depois conversamos. Ricardo permaneceu calado durante o jantar. Emily contou à filha sobre o orfanato e as crianças, ocultando de ambos a visita a Fernando. Cíntia reclamou com a mãe por não tê-la levado, ao que Emily respondeu, não se preocupe, terá muitas oportunidades de vir comigo, filha. Estarei lá todos os dias e de quando em quando poderá me ajudar. Vai trabalhar no orfanato, mãe? Vou, querida. Ricardo, que ouvira toda a conversa, jogou o guardanapo com força sobre a mesa e se levantou irritado. Isso é o que você pensa, mas vamos ao que interessa. Amanhã Cíntia e eu viajamos para a Índia. Vai conosco? Emily suspirou fundo buscando as palavras. Não, Ricardo. Quero que vá com ela, eu preciso ficar. Você quer ficar, isso sim. É difícil para você entender. Não quero entender, Emily. Por isso é difícil, Ricardo. Quanto tempo vou ficar viajando? Cerca de 30 dias. Vai ser bom para nós dois. Tudo aconteceu muito depressa e mal tivemos tempo para refletir. Agora é um bom momento. Pois então aproveite e pense bem. É sua última chance. Disse isso olhando para Cíntia. Quando voltarmos, decidiremos nossa situação de uma vez por todas. Emily assentiu com a cabeça e Ricardo perguntou energicamente à filha.
Suas coisas estão prontas, mocinha. Pai, estão prontas? Quase. Esperava minha mãe para terminar. Emily se levantou num movimento vigoroso e, demonstrando alegria e entusiasmo, disse: Pois então o que esperamos? Vamos já terminar de arrumar suas coisas e dormir logo, para amanhã estar bem disposta. Capítulo 48. Ao se despedir do marido e da filha, Emily notou no olhar de Ricardo, a despeito da frieza com que fazia questão de tratá-la, certa hesitação escondida que lhe deu um lampejo de esperança. Ricardo ameaçou a esposa mais uma vez, mesmo assim ela se desdobrou em carinho e ternura, pedindo-lhe que mandasse notícias. Tão logo os dois partiram, Emily seguiu para o orfanato, onde, entregue aos cuidados constantes que as crianças requisitavam, esqueceu-se de si própria e de seus problemas pessoais. Os dias correram. Emily dividia seu tempo entre o trabalho árduo no orfanato e a participação ativa nas reuniões de estudos espíritas na casa de Miguel, onde sua colaboração se fazia cada vez mais abrangente. Recebia mensagens de espíritos sofredores, assim como transmitia instruções e palavras esclarecedoras de espíritos evoluídos, que vinham para guiar aqueles que procuravam colocar em prática os sublimes ensinos de Jesus, elucidados pelos preceitos da doutrina espírita, que mais e mais se espalhavam pela Espanha. Na verdade, desde a queima de livros, o espiritismo crescia velozmente na Península Ibérica. As reuniões públicas aumentavam. Muitos chegavam e partiam movidos unicamente pela curiosidade que os fatos notórios despertavam. Outros, entretanto, ao tomar contato com os conhecimentos trazidos pelos espíritos, compreendiam sua profundidade e tornavam-se trabalhadores e defensores do movimento. Os centros de estudos espíritas também se multiplicavam rapidamente. À medida que novos colaboradores surgiam, mais se sentia necessidade de multiplicar as matérias de estudo disponíveis, e Miguel sabia que era imprescindível agilizar a tradução de obras espíritas para o espanhol. Se houvesse maior quantidade de livros de estudo, muitos outros se beneficiariam. Miguel se correspondia regularmente com a Sociedade Espírita de Paris, mantendo atualizada sobre o que ocorria com o movimento em Barcelona. Em uma de suas cartas, informou que despontava uma nova colaboradora, que talvez pudesse contribuir na tradução das obras, acelerando o trabalho. Recebeu uma resposta que o entusiasmou. Aconselharam que a pessoa citada fosse a Paris, para trabalhar junto deles, de modo a eliminar dúvidas que poderiam surgir quanto às questões mais complexas no decorrer do trabalho de tradução. Naquela noite, ao final dos estudos, Miguel comunicou a todos sua preocupação quanto à necessidade de mais publicações espíritas traduzidas para o espanhol. Assegurou que seu desejo era ver a doutrina disseminada, esclarecendo e consolando, orientando e iluminando aqueles que estivessem prontos. Afirmou ainda a certeza de que, de alguma forma, os espíritos providenciariam a pessoa apropriada para ajudar na tarefa, e que já tinha as orientações para a empreitada quando essa pessoa se apresentasse. Deveria ir a Paris para trabalhar ao lado dos companheiros iniciadores do espiritismo. Depois que quase todos saíram, Miguel se manteve calado. Sentado à mesa, Emily, que conversava alegremente com Jair em seus últimos dias em Barcelona, antes de retornar temporariamente ao Marrocos, observou que o amigo parecia bastante preocupado. Aproximou-se dele e perguntou: O que foi, Miguel? Não podemos prescindir dos livros e outros materiais que nos ajudariam, que não temos como utilizar em francês. Sei que as forças contrárias ao nosso ideal não sossegam um só instante, porém ao mesmo tempo sei que a solução virá. Emily olhou demoradamente e de repente disse: Você acha que poderia cuidar das crianças do orfanato para mim? O quê? Se eu tivesse de me ausentar por uns meses, cuidaria delas. Miguel sorriu, contente em perceber que Emily enxergava a oportunidade, que ele realmente acreditava destinada a ela. Se fosse necessário, daríamos um jeito. O trabalho que você tem feito é respeitado e já tem diversos apoiadores em nosso meio. E é somente através desse apoio que tem sido possível manter o orfanato aberto e recebendo novas crianças. É verdade, Miguel, elas não param de chegar.
Emily calou-se um instante, depois prosseguiu. Poderia cuidar delas, então? Se fosse preciso, sim, mas por que pergunta? Pretende viajar, Emily? Se cuidar das crianças para mim, viajo a Paris. Como sabe, o francês é minha língua-mãe, e pelos anos que vivo neste país, além da facilidade que tive em assimilar o idioma, domino igualmente o espanhol. Há tempo espero fazer algo para colaborar com a expansão dessa doutrina de luz que me deu tanto consolo, tanto amparo, que me fez renascer enfim. Não posso deixar de oferecer-me. Se você acha que eu posso de alguma forma contribuir, eu me coloco à disposição. Vou para Paris, Miguel. E sua família, seu marido, Cíntia, ainda estão viajando, chegam em 2 semanas. Conversei com Ricardo. Talvez o convença a me acompanhar. Não sei, Miguel. De qualquer maneira, gostaria de contribuir. Miguel sorriu jubiloso e disse: Não sabe como me sinto feliz por ouvir isso, Emily. De fato, essa tarefa lhe pertence. Embora eu não tivesse direito de lhe pedir tal sacrifício, conheço bem as dificuldades que tem enfrentado. Sei que está temerosa pelo futuro, pela decisão de Ricardo, e jamais poderia pedir que se sacrificasse. Contudo, sempre senti que em suas mãos a missão seria bem executada. Pois então está decidido. Temos 2 semanas para tomar todas as providências. Quando Ricardo chegar, preciso ter tudo definido. Lugar para ficar em Paris, estrutura, suporte para as crianças, enfim, tudo tem de estar pronto. Está mesmo disposta a se dedicar a essa empreitada, Emily? Tenho acompanhado seu trabalho e vejo que progride a cada dia. Tem certeza de que é momento para mais esse esforço pessoal? Emily o fitou com os olhos cheios de lágrima e, sob forte emoção, disse: De fato, não tem sido fácil, Miguel. E só de pensar em me separar outra vez de minha filha, por qualquer motivo que seja, fico apavorada. Por outro lado, nada se compara à paz e ao bem-estar que sinto a cada dia, quando cumpro o meu dever. Além do mais, estou muito mais equilibrada depois que comecei a dedicar-me novamente ao trabalho. Preciso trabalhar, só assim poderei viver em paz. Compreendo a importância dos livros e sei que muitos serão beneficiados pelas traduções. Se tivéssemos mais material de leitura, aqueles que vêm até nós cheios de dúvidas e incertezas teriam mais recursos para acelerar o conhecimento e a aprendizagem. Não posso pensar no sacrifício, Miguel. Devo pensar naqueles que serão favorecidos com o resultado de nossos esforços. Miguel abraçou a amiga ternamente. Pois então prepararemos tudo. Quero que se concentre no seu trabalho junto às crianças e em selecionar os voluntários que vão encaminhar a você, quando a viagem e suas condições de hospedagem e sobrevivência em Paris. Deixe por minha conta. Após saborear suave chá em companhia de Miguel, Jair e alguns outros amigos íntimos, Emily regressou pensativa. Perguntava-se pelo caminho se de fato estaria fazendo a coisa certa. Ao chegar em casa, uma surpresa a esperava. Assim que entrou, a governanta encontrou-a na porta e disse baixinho: Eu disse que a senhora iria demorar, mas ela insistiu e me ameaçou. Não tive escolha. Ela me fez acender a lareira e servi-la. Depois deu ordens como se fosse a dona da casa e eu não sabia o que fazer. Emily viu Isabel sentada na poltrona da sala e disse, tocando o ombro da jovem governanta: Não se preocupe, está tudo bem. Deixe que cuido disso sozinha. A senhora tem certeza que não devo procurar ajuda? Apenas fique atenta. Se precisar de alguma coisa, eu chamo. A governanta se afastou e Emily, com passos firmes, entrou na sala. Isabel, que permanecia sentada, limitou-se a erguer os olhos e atacou. Até que, enfim, somente uma mulher sem responsabilidade como você poderia chegar em casa na ausência do marido a uma hora dessas. Emily aproximou-se e disse: Vamos direto ao assunto, dona Isabel. Qual o motivo de sua visita? Vim avisar-lhe que não vou desistir de provar que você não é a pessoa certa para viver com meu filho, nem para cuidar da minha neta. Assim que Ricardo voltar, tomarei providências para que ele decida certo desta vez. Eu vinha esperando ansiosa uma oportunidade que você me entregou de bandeja, com toalha branca e prata de lei. A sua ridícula insistência em prosseguir com as ideias demoníacas que a dominaram por completo facilitou tudo. Meu filho está de novo fragilizado, em dúvida, indeciso, e assim você estupidamente o devolveu a mim. Ricardo, que não falava mais comigo, uma semana depois de partir,
enviou-me uma carta desabafando sua tristeza. Percebi que está arrependido de ter lhe dado outra oportunidade. Ele deveria ter aproveitado os fatos a que fui forçada para mostrar-lhe quem você é na realidade e, nessa altura, Emily interrompeu a sogra dizendo: "E quem eu sou, Isabel? Por que me odeia tanto? Já pensou nisso? Você me causa repugnância. E já pensou no porquê? Diga-me, Isabel, por quê? Ora, não me obrigue a ser direta. Estou pedindo que seja. Quero que me diga por que eu incomodo tanto. Ora, não tenho de lhe dar satisfações sobre os meus sentimentos. Não consegue explicar, não é? De fato, você não entende por que tem tanto ressentimento por mim. Não consegue explicar essa repugnância. Você não sabe, Isabel. Não? Pois eu sei o que vou lhe dizer. Nós duas já estivemos do mesmo lado. Já vivemos juntas em outras vidas, agindo de maneira equivocada em relação à religião que abraçamos. Cale, sua maluca. Não creio nessas coisas. Não acredita? E por que o que estou dizendo mexe com você? Não pode explicar a origem desses sentimentos, mas eu sei que de alguma forma se sente traída por mim. Traída porque já não comungo com você das mesmas crenças e dos mesmos anseios. Sente como se eu fosse uma desertora. Não sou mais sua parceira em desatinos de toda sorte, contra aqueles que mais fracos não podem defender-se. Isabel se levantou, visivelmente transtornada. Não conseguia compreender por que o que Emily dizia tocava tão profundamente. Irada, gritou: "Cale-se! Não quero ouvir nem mais uma palavra. Vou fazer tudo para afastar você de meu filho e para tornar sua vida insuportável. Está me ouvindo? Vou perseguir você. Não pense que estará livre de mim." "Acalme-se, Isabel", pediu Emily, estendendo a mão para o braço da sogra. "Não ouse me tocar. Você não merece encostar em mim. Por que o que eu lhe fiz? Diga-me. O que foi que fiz a você que a deixa tão enfurecida?" Dessa vez segurou o braço de Isabel com força surpreendente. "Solte-me", insistia ela. "Somente quando me explicar por que tem essa raiva incontrolável de mim. Diga-me o que fiz a você, olhando dentro dos meus olhos." Agora, prendendo Isabel com as duas mãos, Emily tinha os olhos fixos nos seus, e ela, subitamente fragilizada, buscava soltar-se, dizendo: "Não sei, não sei. Deixe-me, você me assusta." "Por que, Isabel? Eu não sei. Não percebe? Sem dúvida não é a primeira vez que nos encontramos, e certamente já caminhamos lado a lado em outra existência." "Isto não existe, é uma mentira." "Não, Isabel, é verdade. Já vivemos outras vidas e trazemos marcas profundas daquilo que fizemos em encarnações passadas. Somos hoje o resultado daquilo que fizemos aos outros e a nós mesmos. Seu ódio sem explicação é um claro sinal. Tudo isso é verdade, Isabel, não podemos mais negar. Você é louca, está dominada. Se estou possuída, como explicar que esteja tão serena, tranquila e agindo de forma construtiva? Antes de conhecer e compreender essa verdade sobre a vida depois da morte, sobre a possibilidade do contato entre os dois mundos, minha vida estava confusa e vazia. Não sabia ao certo quem era, nem tinha um sentido para minha existência. Desejava apenas ser feliz, desfrutar o maior prazer que pudesse e realizar cada um de meus desejos e caprichos. No entanto, descobri algo muito maior e mais belo. Descobri a origem do meu desequilíbrio e compreendi que tudo o que sofria era resultado daquilo que fizera com minha vida e outra encarnação. Hoje estou no controle do meu destino e quero acertar. Quero servir a Deus, servindo antes de tudo aos meus semelhantes. Não sei quanto tempo vou levar para reparar os erros que cometi no passado, mas vou dedicar minha vida ao bem, ao amor e a Deus, para que possa aproveitar a oportunidade que tenho, aqui e agora. E foi você quem me ajudou, Isabel. Apesar de todo o mal que pensa ter me feito, você me ajudou a me encontrar. Se me teme, é porque também está perto de descobrir a verdade, não relute mais." Isabel ouvia em silêncio. Estava alterada e visivelmente abatida. Todavia, quando Emily se calou e soltou seus braços, ela disse com voz trêmula: "Você não vai me envolver em sua teia. Está sob influência maligna e não quero saber de nada que vem de você." Sem falar mais, pegou o casaco e saiu depressa, deixando a porta aberta.
Emily só pôde dizer em voz alta, enquanto ela se dirigia quase correndo para a carruagem. Pense bem, Isabel, não tem explicação para esses sentimentos. Isabel entrou rápido na carruagem, que imediatamente desapareceu rua fora. Emily, intrigada, fechou a porta e voltou-se devagar. A governanta pálida aguardava. A senhora está bem, dona Emily? Essa mulher é muito perigosa. Acomodando-se no sofá, Emily respondeu, eu estou bem. Talvez neste momento Dona Isabel esteja mais assustada do que nós, Ismênia. Capítulo 49. Fazia 20 dias que Ricardo e Cíntia estavam fora. Em breve regressariam. Desde a partida de ambos, Emily dedicava seu tempo ao orfanato, ao estudo e a longos períodos de meditação e prece, onde buscava em Deus a força e a orientação de que precisava. Sabia que em alguns dias teria de tomar uma decisão muito difícil. Não desejava de forma alguma se afastar da filha, tampouco de Ricardo. Seu amor por eles era imenso. Contudo, sabia que não poderia mais se deter. Estava com medo e se sentia angustiada, sem conseguir ver uma solução. Ricardo se mostrava irredutível nas poucas cartas que enviara. A visita de Isabel poderia significar um agravamento na situação. Se ela decidisse interferir, as coisas se complicariam ainda mais, e Emily buscava na oração a energia de que necessitava. Nessas horas de recolhimento, subia ao seu quarto de portas fechadas, sentava-se na beira da cama e punha-se a falar com Deus, deixando que as emoções, os medos, as angústias todas fluíssem de seu íntimo. Meu Deus, sei que pode me ajudar. Tudo lhe pertence. São seus o poder e toda a bondade. Orienta-me para que saiba agir de maneira correta, conforme é seu desejo, meu Pai. Não quero prejudicar meu lar, minha família, que são também sagrados, Senhor, mas sinto que devo dedicar minha vida aos meus semelhantes, através do trabalho incessante no bem, amparando os que necessitam, bem como contribuindo, ainda que minimamente, para a divulgação dessa doutrina iluminada, que vem reviver os princípios puros e verdadeiros do cristianismo. O que devo fazer, Senhor? Meu marido não aceita meus deveres, como agir então? Não sei, meu Pai, porém creio em sua infinita sabedoria e sei que vê com toda clareza aquilo que eu nem imagino que possa existir. Em atitude interior de humildade e submissão, Emily se emocionava intensamente. Ao final desses momentos a sós com Deus, sentia paz e consolo intraduzíveis. Seu coração se acalmava e ela saía do quarto revigorada, confiante que da infinita sabedoria de Deus viria orientação no momento oportuno. Enquanto aguardava o retorno daqueles que tanto amava, entregava-se diariamente a esses períodos de oração e meditação. Afinal, aproximava-se o dia em que estariam de volta. Emily não percebera, mas a dedicação amorosa às crianças, o contato frequente com benfeitores espirituais de esferas elevadas e a oração constante conferiu-lhe uma beleza diferente. Estava envolvida em uma aura de suavidade e ternura que dela emanava sem que se desse conta. Ricardo silenciara. Havia 2 semanas que não recebia nenhuma carta dele e por isso temia o pior. Olhava pela vidraça da sala cada ruído que escutava. Até as cortinas ficaram amassadas e desarrumadas. Estimara a hora em que chegariam e esperava ansiosa. Os segundos se arrastavam e já estavam atrasados. Pedira para a governanta preparar o almoço mais especial que conhecia, ao gosto de Ricardo em cada detalhe. Inquieta no entra e sai pela cozinha e perguntava, está tudo pronto mesmo, tem certeza? É claro que está, dona Emily, já faz tempo, vamos, fique tranquila. Esfregando as mãos, Emily sorriu sem graça. Estou com muita saudade. Eu posso imaginar, mas tenha calma. A senhora está linda. Ele ficará feliz em vê-la. Além do mais, por que se preocupa tanto? Se o que tem feito é somente o bem. Quando agimos certo, podemos estar em paz. Quando temos a consciência culpada, nos cobramos do algo. É que ficamos feios e entristecidos. A senhora não. Emily sentiu-se intrigada com o que Ismênia lhe dizia. Nunca havia conversado mais intimamente com a governanta e ela parecia compreender seus pensamentos. Foi então arrancada de suas reflexões pelo barulho da porta de entrada se abrindo, e correu para a sala. Era o carregador com as malas. Logo atrás vinha Cíntia, alegre, buscando a mãe. Emily correu ao seu encontro e abraçou-a.
Estava com tanta saudade, filha. Eu também, mamãe. Foi uma viagem linda. Precisava ver os lugares que visitamos. É mesmo? Ainda estava abraçada à filha quando Ricardo, formal e sério, entrou. Emily se levantou limpando as lágrimas e estendeu os braços para ele à espera do desejado abraço. Ricardo olhou-a por um instante e depois, num impulso incontrolável, abraçou-a fortemente. Emily chorava no ombro do marido, entre feliz e temerosa. Por fim perguntou: Foi tudo bem, querido? Foi uma linda viagem. Pena não ter nos acompanhado, mas vejo que está muito bem. É verdade, mãe, o que aconteceu com você está linda? Emily sorriu feliz ao dizer: Não tenho feito outra coisa, a não ser trabalhar no orfanato e estudar. Trabalhar e estudar, e é claro, pensar em vocês dois, sentir muita saudade. Ricardo não respondeu. Assim que descansaram um pouco, sentaram-se para o almoço. Ele ficou surpreso com o delicado esmero da mesa, da comida. Emily nunca fora tão atenciosa como naquele momento. Almoçaram. Cíntia falava sem parar, contando tudo o que havia visto e vivido. Ricardo sorria, mas falava pouco. Quando terminaram, Emily disse: Agora é bom que descansem pelo resto da tarde. A viagem foi longa. Cíntia precisa mesmo descansar, respondeu Ricardo. E eu preciso ir até a fábrica, ver como andam as coisas. Tenho me mantido informado, mas preciso ver como estão os negócios. Volto no final da tarde, e então vamos resolver nossa situação, Emily. Ricardo saiu e ela se deitou junto com a filha. Cíntia permaneceu no ombro da mãe que, segurando firme suas mãos, refletia longamente sobre o que teria de enfrentar. Ao final da tarde, Emily aguardava o marido enquanto tocava piano com a filha. Ricardo entrou e sorriu ligeiramente ao ver as duas ao piano. Sentou-se na sala, observando-as por alguns instantes, depois disse: Muito bem, Cíntia. Agora eu e sua mãe vamos sair. Temos muito o que conversar. Vá para o seu quarto e descanse. Tenho uma ideia melhor, Ricardo. Combinei com alguns amigos para levarem Cíntia ao orfanato hoje. Ela quer muito rever as crianças, assim poderemos conversar com tranquilidade. Já disse 1.000.000 de vezes que não quero Cíntia naquele lugar. Não quero. O que tem para fazer lá? Ela gosta de estar com as crianças, de ajudar, de lhes dar atenção. Qual o problema que vê nisso? E tornando-se muito séria, acrescentou: Ao menos estou incentivando a fazer aquilo que gosta. Não admitiria jamais que nossa filha ficasse num convento, contra sua vontade, distante de tudo e de todos. Isso sim iria prejudicá-la. E você que diz querer o melhor para ela, inclusive afastando de mim, permitiu que isso acontecesse. Ricardo ficou pálido. Não tinha ideia de que a esposa soubesse do ocorrido com a filha. Cíntia, que combinara com o pai não contar o fato à mãe, olhou para ele e disse: Eu não falei nada, pai, eu juro, nós combinamos. Não foi ela quem me contou, Ricardo. Subitamente, Emily começou a narrar quase sem controle todo o drama que a filha vivera. Mencionou cada detalhe, como havia sido arrastada pelo bispo e depois pelas freiras, o horror que sentira ao ver a mansão desaparecendo de sua visão, como fora abandonada no convento, em uma cela escura quase sem comida, as inúmeras vezes que chorara, suplicando a Deus que a tirasse daquele lugar. O relato era tão vivo que Ricardo ficou alucinado. Nunca pensara em profundidade no que a filha havia passado. Sabia que fora uma experiência difícil, mas jamais imaginara o quanto ela sofrera. Enquanto Emily narrava, era como se Ricardo vivesse todas aquelas emoções, cada uma delas em toda a sua intensidade. Quando finalmente exausta Emily se calou, Ricardo chorava baixinho e dizia: Eu não queria, mas não consegui evitar, não tive forças, Emily. Emily, surpresa com a própria narrativa, ficou quieta por algum tempo. Não sabia o que dizer. Estava igualmente chocada com o que a filha vivera. Cíntia, olhando os dois, aproximou-se do pai e disse: Pai, não fique triste assim. Sei que não quis que nada de ruim me acontecesse. Agora tudo passou, estamos bem juntos. Não vamos mais permitir que coisa alguma atrapalhe nossa felicidade. E puxando a mãe, colocou as mãos dela sobre as do pai e continuou: Não é por não pensar de forma igual que temos de viver separados. Foi por isso que a minha avó fez o que fez comigo, porque não suporta que eu seja diferente, como não suporta que minha mãe seja diferente. Mas, na realidade, somos todos diferentes.
e não podemos deixar que isso nos afaste um dos outros. Somos uma família, não somos? Por favor, pai, não mande minha mãe embora, por favor. Precisamos dela, você não percebe, pai? Sem conseguir controlar-se, Ricardo abraçou a filha e chorou sentido. Quando se acalmou, olhou Cíntia e disse: Você tem razão, filha. Então fitou Emily esperando por algum apoio. Ela o abraçou e disse: Deveríamos ao menos tentar e nos esforçar de verdade. Ricardo balançou a cabeça concordando. Cíntia agarrou-se ainda mais aos dois. Capítulo 50. Alguns dias depois, abraçada à filha, Emily contemplava o movimento do mar. Começava o verão e uma brisa morna bafejava suavemente seu rosto. Cíntia de quando em quando observava a mãe e sorria. Ao perceber que lágrimas desciam pela sua face, ela as enxugou pedindo: Por favor, mãe, não chore. Abraçando a menina com força, Emily respondeu: Não se preocupe, filha. Minhas lágrimas são de gratidão. E olhando carinhosamente a casinha onde tanto aprendera, sorriu dizendo: Sou muito grata por tudo que aprendi aqui. Devo muito aos amigos que me ensinaram o verdadeiro significado da palavra amor. Cíntia ouvia atenta e satisfeita as palavras da mãe. Estava orgulhosa e feliz por vê-la transformada em paz. Sem dizer nada, apertou as mãos de Emily e sorriu. As duas continuaram observando o mar, quase até o sol se pôr. Emily queria passar naquele recanto iluminando seus últimos momentos na Espanha. Quando o sol se escondeu, ela fechou as janelas da pequena casa. Nunca imaginara que teria tanto carinho por aquele recanto de paz. Quando partiam, viu Lucrécia vindo em sua direção. Estava envolta em intensa luz e sorria. Emily, feliz, escutou suas doces palavras. Que Deus a acompanhe e abençoe. Há muito trabalho a ser feito. Siga aprendendo e ensinando o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina que os Espíritos esclarecidos nos legaram. O caminho é íngreme e árido. Mesmo assim, não tenha medo. Muitos não a compreenderão nem a apoiarão, mas siga sempre confiante, pois igualmente somos muitos, desde outro lado. Estaremos com você. Fé, paciência e amor, que a luta está apenas começando. Quando Lucrécia fez curta pausa, Emily disse: Querida Lucrécia, quanto devo a você. Obrigada por todo o carinho que me dedicou. Sua renúncia me inspira e foi seu amor que me ensinou a confiar no amor de Deus. Que o Pai a ilumine ainda mais, querida protetora. Lucrécia aproximou-se de Cíntia, envolvendo-a com ternura e disse: Desejei muito abraçá-la, pequenina. Emily observava Lucrécia, ignorando que Cíntia podia vê-la, e se surpreendeu quando a menina respondeu: E eu queria muito abraçar você. Obrigada por cuidar de minha mãe. Que Jesus a abençoe. Surpresa, Emily interpelou: Pode vê-la, Cíntia? Perfeitamente. Sorrindo, Lucrécia se despediu. Preciso ir e vocês também. Não devem perder o trem que parte de Barcelona para Paris. Lembre-se, Emily. A luta está apenas começando, mas se permanecer firme no bem, triunfará. Mãe e filha sorriram olhando Lucrécia, cuja imagem se afastara e se dissipava pouco a pouco no horizonte, sobre o mar. Resoluta, Emily fitou carinhosamente a filha, com os olhos a brilhar muito, e disse: Você ouviu nossa benfeitora? Vamos, querida, temos muito a fazer. Sem dizer nada, Cíntia seguiu a mãe. Alcançaram Ricardo, que as esperava na carruagem. Prosseguiram em direção à vila, percorrendo o mesmo caminho que Emily fizera na noite que tentara por fim a própria vida. Ela sentiu o coração feliz e agradecido a Deus pela oportunidade de uma nova vida que ele lhe dera. À medida que se distanciava do penhasco, pensava nas responsabilidades que assumira e imaginava as dificuldades mencionadas por Miguel e Lucrécia. No obstante, estava comprometida com a expansão dos conhecimentos espíritas que haviam auxiliado e libertado e que levariam esperança à humanidade. Finalmente o penhasco ficou para trás e Emily, confiante, como se tivesse renascido, seguia para a nova etapa de lutas e intenso trabalho. Testemunhar a transformação interior que nela se processava foi penoso em muitos momentos. As entidades espirituais que a odiavam a acompanharam por toda parte durante longo tempo, impingindo-lhe dor, angústia e medo em inúmeras ocasiões. Emily esteve diversas vezes a ponto de desistir de suas tarefas na divulgação dos libertadores princípios espíritas.
mas sempre que se sentia fatigada ou desmotivava, recebia novo alento da espiritualidade, na figura carinhosa da avó Heloíse, e também na de Lucrécia, que por vários anos trabalhou, já com a ajuda consciente de Emily, na recuperação das entidades que a perseguiam. Entre momentos de dificuldade, dor e renúncia, Emily prosseguia. Naquela noite, especialmente, senti enorme cansaço. Depois de quase 2 anos colaborando na tradução de livros antigos, estava exausta. Os trabalhos no orfanato exigiam cada vez mais dela, que permanecia menos tempo com a família. Além dos problemas com Ricardo que continuavam e do assédio constante de entidades encarnadas, tinha de livrar-se dos ataques diretos da igreja de Isabel, que se faziam mais ásperos e frequentes. Ela não desfrutava um só minuto de tranquilidade. Enquanto se dirigia à casa de Miguel para os estudos da noite, pensava em como encontraria forças para prosseguir. Indagava-se porque às vezes tudo lhe parecia tão difícil e penoso. Mesmo relembrando a revelação dolorosa que Lucrécia fizera quanto ao seu passado, sentia que às vezes as dificuldades excediam os problemas pessoais, como se algo maior do que suas mazelas particulares estivesse em questão. Demonstrava abatimento e cansaço quando encontrou Miguel. Ele, entretanto, estava radiante. Recebeu à porta e disse: "Que bom que chegou, Emily. Esta noite será especial." "O que houve, Miguel?" perguntou, tentando animar-se. Olhando-a nos olhos, ele disse: "Parece cansada." Emily sorriu e disse: "São as pedras do caminho, Miguel." "Também me sinto cansado às vezes, mas hoje temos motivos mais do que justos para nos alegrar, para revigorar nossas energias e renovar nossas esperanças." "O que houve?" Ele passou às mãos de Emily um pacote semi-aberto. "Chegou hoje da Sociedade Espírita de Paris. Trata-se do mais novo livro de Allan Kardec." Emily abriu o pacote e leu na capa o título: "Imitação do Evangelho I." Folheou o livro. Ao ler pequenos trechos, ergueu para o amigo os olhos rasos de água, dizendo: "Que coisa maravilhosa, Miguel! Esta mensagem que está contida na obra veio em separado. Vamos lê-la na reunião de hoje. Creio que irá ajudar a todos nós." Naquela noite, os estudos se realizavam com notável leveza no ambiente. Ao final, trechos do livro recém-chegado foram lidos. No semblante dos participantes, nova luz parecia se acender, como se sutil energia os acalentasse. Depois Miguel passou às mãos de Emily a mensagem que viera destacada e pediu sorrindo: "Por favor, Emily, leia para todos nós." Em pé, colocando-se em profunda reverência, ela começou a ler. Erasto, Paris, 1863. "Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendirei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelos vocês proféticos superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas." Primeiro título dado ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em sua primeira edição, Obras Póstumas, tradução de João Teixeira de Paula, Leike, página 151. "Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas utilidades à sua propagação. E de pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar no infinito os mundos espadais,
partia encruzada contra a injustiça e a iniquidade, e de aniquilar o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande, e de que Deus vos conduzirá, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador sabe falar, e de pregai que as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Emily não pôde continuar, envolvida pelas energias vibrantes e renovadoras das palavras que lia. Não conseguiu conter a emoção e se entregou a copioso pranto reparador, que não era de dor, e sim de profunda gratidão àqueles espíritos sábios e amorosos que faziam chegar na hora certa tudo aquilo de que necessitavam. Ela se sentia constrangida diante do amor, do carinho e do cuidado com que os benfeitores espirituais cercavam a todos eles. Precisou de algum tempo para se recompor e só então terminou a leitura da mensagem. Fora da casa de Miguel, a vida noturna em Barcelona prosseguia pulsante. Naquela mesma hora, inúmeros agrupamentos de artistas e intelectuais discutiam ideias revolucionárias e novos conceitos para o progresso da sociedade. Do grupo reunido na casa de Miguel emanavam raios luminosos que envolviam o ambiente e se expandiam por toda a cidade. Estendendo-se ao infinito, nascia uma nova era de conhecimento, luz e esperança para a humanidade. Final.